Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, né? E eu tô com essa intenção de gravar já tem bastante tempo, mas acabo não gravando por uma série de razões. Mas enfim, eu vou dar início hoje a um novo projeto aqui no meu canal do Dog Trainer, que é de responder as dúvidas que as pessoas me fazem ou por e-mail ou pelo YouTube mesmo. E eu tenho tido bastante dúvida de clientes meus que compram meus produtos no Mercado Livre. E eu sempre respondo por e-mail, às vezes eu demoro porque eu tô recebendo bastante dúvida, bastante e-mail. E as minhas respostas sempre são bem longas, assim, pra quem já recebeu sabe que realmente eu procuro ajudar o máximo possível. Então eu acho que fazendo um vídeo vai ser mais fácil de eu responder, eu vou gastar menos tempo para poder responder mais perguntas. E assim também as pessoas vão ter aí um arquivo legal de perguntas e respostas ao qual elas vão poder recorrer. Então hoje eu vou tirar a dúvida da Soraya, que já faz tempo que me perguntou essas coisas. E ela tem um Shih Tzu, um filhotinho na época que ela me perguntou ele tinha 4 meses, então ele deve estar aí entre 4 e 5 meses. O nome dele é Pepe, ou Pepe, eu não sei como é que se pronuncia porque estava escrito, mas eu vou chamar ele de Pepe. Então Soraya, se for Pepe, me desculpa. Então vamos lá. O que ela me colocou são as seguintes questões. Que o Pepe não deixa as pessoas verem TV porque ele fica mordiscando os pés e pulando para morder as mãos. Outra coisa que ela me perguntou foi como ensinar o comando de proibição, né? Como ensinar o não. Ela colocou as situações seguintes: não entrar no quarto, não pegar pano e não morder. E depois, em questão do banheiro no lugar certo, ela disse que ele vai normalmente na área designada para ele, mas que às vezes ele erra. E como proceder? E por último, que o Pepe tá com um probleminha de comer cocô. Né? Esse problema é chamado coprofagia, tá? E tem algumas razões pelas quais ele pode acontecer. Então vamos desde o começo. Primeiro foi que ela não consegue assistir TV, porque o cachorro fica mordendo as pernas e pulando, enfim, querendo morder as pernas e as mãos, os braços, né? Essas mordidinhas de filhote. Então vamos lá, assim, o filhote ele tem necessidade de morder, tá, gente? Então ele vai morder mesmo. A única questão a gente vai deixar ele morder as coisas erradas, que são a gente, né? Os nossos móveis, os nossos objetos pessoais, sapatos, enfim, todas essas coisas, ou a gente vai direcionar essa necessidade dele para uma coisa adequada, né? Um brinquedo, um ossinho, coisas de cachorro. Então, é muito vago. Imagina você ensinar o cachorro tudo que ele não pode morder. Fica muito vaga a ideia na cabeça dele do que ele pode e o que ele não pode se a gente deixar isso, né, ao acaso. Mostrando pra ele só, não, aqui dói, não, aí não pode, sai, para. Enfim, ele vai falar assim, então ele vai testar tudo que ele tem alcance e vai ver, né, qual é a resposta do humano que está mais próximo, vai ver se ele pode ou se ele não pode, né. Então o mais adequado é a gente ensinar pra ele, deixar bem claro pra ele o que é que ele pode morder, tá? Como que você vai fazer isso? Primeiro você tem que tornar as coisas adequadas muito agradáveis pro cachorro. Para isso, você pode usar, por exemplo, um brinquedo que seja recheável. Um osso, que nem, acho que é canela de porco, que é mais grossinho, não esfarela e tem oco. Então você pode rechear também esse tipo de osso. Assim, achando um brinquedo que você pode colocar alguma comida dentro, alguma coisa bem gostosa, o cachorro vai ficar ali um tempão lambendo aquele brinquedo, mordiscando, enfim, gastando aquela energia que ele tem de morder, né, numa coisa adequada. Então assim, o cachorro ele tem necessidade de morder, isso é um fato, tá? Então digamos assim, que ele tem lá 10 quadradinhos de atividades que ele faz por dia, né? 10 necessidades. Uma delas lá é exercício físico, o outro é alimentação, o outro é carinho, o outro é morder, tá? Então ele tem lá um quadradinho de 10 pontos para morder, que ele precisa gastar por dia. Então, a gente vai dar alguma coisa legal pra ele morder pra gastar esses 10 pontos que ele tem por dia. Assim, lógico que eu tô colocando em ponto, mas não é assim que funciona. É só pra exemplificar que ele tem uma cota de mordidas que ele precisa gastar por dia, né? Que ele precisa se exercitar. Até pra fortalecer mandíbula, dentição, enfim. O cão, ele foi feito pra comer coisas que são difíceis, né? Arrancar carne de osso, não a ração que a gente costuma dar, o que não tem problema nenhum em dar.
Só tô dizendo o porquê do aparelho deles todo, né? Então você vai dar um brinquedo bacana pro Pepe, tá, Soraya? Acha um brinquedo que você pode rechear, um brinquedo que vá durar, tá? Muito importante isso, assim, não por causa do seu dinheiro investido, mas porque pode ser muito perigoso o Pepe de repente mastigar uma borracha, engolir tecido e engolir, tá? Isso tudo não vai ser digerido, pode acabar prejudicando o estômago ou parar no aparelho, não é no digestivo, é no intestino. Tá? E aí pode obstruir o intestino e ele até, um caso mais extremo, precisar de cirurgia. Tá? Então vamos evitar todo tipo de brinquedo que ele possa destruir. Claro que varia de cachorro para cachorro o nível de destruição. Tem cachorro que tem uma mordida super suave e que você pode dar um brinquedinho de látex super fino e o cachorro não vai destruir. Entretanto, existem aqueles que um brinquedinho de látex pode ser fatal. Ainda mais se tiver um chocalhinho dentro, tá? Chocalhinho de metal foge, ok? Então, achar um brinquedo bacana, de preferência mais, né, pra ter uma variedade. Aí você vai dar pro Pepe, ele vai brincar com o brinquedo, você vai fazer a maior festa do mundo. Aquele brinquedo, quando ele estiver com o brinquedo, ele vai perceber que é tudo maravilhoso, que ele é o centro das atenções, tá? O brinquedo é muito gostoso, vocês vão pra cima dele brincar, tá? Então ele vai perceber que o brinquedo modifica a vida dele pra melhor, ok? Quando ele pegar alguma coisa errada, por exemplo, as pernas de vocês ou as suas mãos, você vai lá, pega o brinquedo e coloca na boca dele. Se ele pegar, muito bem, Pepe. Brinca, bom menino, carinho, faz uma festinha. Soltou, faz cara feia, tá? Se mordeu, pode fazer ai! Aí pega, dá o brinquedinho pra ele de novo. Ele vai entender que toda vez que ele te morde, o resultado não é legal. Você pode fazer um ai bem agudinho assim, tipo um chorinho de cachorro, tá? E você pode cruzar os braços e virar a cara assim pra ele. Tá? Isso você vai estar mandando uma linguagem corporal pro cachorro de que você não quer nada com ele. Filhotes podem ser bastante insistentes, entretanto, tá? Ele pode continuar pulando e continuar mordiscando, e isso machuca às vezes. Mas você tenta tirar, fazer assim para se proteger, né? Tirar seus dedos do caminho, pode inclusive fechar as mãos, né? E virar pro outro lado, para ignorar ele mesmo. Assim que ele parar, você vira e fala, muito bem, vai lá e dá o brinquedo para ele, ok? Assim ele vai perceber. Morder você não tem graça, a brincadeira para, morder o brinquedo, super legal, o brinquedo é gostoso e todo mundo brinca comigo quando eu tô com o brinquedo, eu sou o centro das atenções. Então ele vai passar a dar preferência para os brinquedos e para as coisas adequadas aos cães, o brinquedo, o ossinho, o que você puder comprar para ele, tá? É legal variar, não deixar sempre todos os brinquedos disponíveis, então se você tem 5 brinquedos, deixa lá 1 ou 2, aí passa uma semana você tira aqueles, troca, deixa outros para manter o interesse do cachorro, legal? Bom, se tiver mais alguma dúvida em relação a isso, você me fala, ok? Mas o básico é deixar o Pepe interessado em brinquedos de cachorro, e brinquedos de cachorro, quando ele pegar, tem o melhor resultado do mundo. Todo mundo fica feliz, ele fica feliz, todo mundo brinca. Quando ele pega outra coisa qualquer, você vai falar pra ele que aquilo lá não é legal. Se ele estiver te mordendo, você vai falar uai, vai virar o rostinho pra ele entender que aquilo tem um resultado legal, não legal. E se ele estiver comendo qualquer outra coisa, você pode ir lá mostrar o brinquedo pra ele, mostrar alguma coisa que seja mais legal. Assim que ele soltar aquela coisa, você fala, ei, Pepe, muito bem, vai lá e dá o que é certo, ok? Sobre a proibição, o comando não, ele é mais vago ainda do que o que é certo roer e o que não é certo roer. Porque toda vez que você fala não pro cachorro, você, pelo tom que você vai falar, provavelmente ele tá lá, mastigando alguma coisa. Você fala não, ele vai fazer assim, ó. Aí ele vai voltar a mastigar. Porque ele olhou, você conseguiu, com sucesso, interromper o comportamento que ele estava fazendo. Mas o que ele faz depois? Ele não sabe. Você chamou a atenção dele. A partir do momento que ele olha, você precisa falar pra ele o que você quer que ele faça. Porque senão ele vai procurar um outro comportamento qualquer, que provavelmente vai ser voltar pro comportamento errado, ou se ele for impedido, achar alguma outra coisa para se entreter, que nem sempre vai ser uma coisa, ao seu ver, correta, né? Então, você vai ter que ter ferramentas para se comunicar com o Pepe. Então, ensinar para ele, eu sei que você já tem o clicker agora, você já deve ter ensinado algumas coisinhas, então você ensina um senta ou deita, dá a patinha, enfim, comportamentos que podem ser não condizentes com, quer dizer, incompatíveis, não condizentes não, que vão ser incompatíveis com aquilo que você não quer que ele faça. Então, por exemplo, o Pepe vai pular, você não quer que ele pule. Se você falar não, o que ele vai entender?
Não, tá bom, não pula. Se eu estiver comendo uma coisa errada, não. Mas não é pra não pula, entendeu? Você teria que ensinar não em inúmeros contextos, né? Pra que ele funcionasse. E isso é muito difícil, pro cachorro é muito difícil dele generalizar alguma coisa, tá? Então você pode ensinar um comando que vai fazer ele parar de fazer o que ele tá fazendo, que pode ser o não, pode ser o que a gente usa bastante. Aqui o não a gente usa muito durante o dia inteiro, né? A gente fala não no meio de frases, enfim, é uma palavra que a gente usa bastante. Já um é um som que a gente não vai usar pra nada além de ser com o cachorro, né? Então não vai ter esse tipo de confusão. Ele tá fazendo alguma coisa, aí você fala, não fui, não sei aonde, e o Pepe vai olhar pra sua cara. E nada vai acontecer. Você gastou um comando verbal à toa, né? Então achar alguma palavra que você não costuma usar no dia a dia, tá? Aí você vai falar essa palavra, vai tomar a atenção dele, vai parar de fazer o que ele tá fazendo, e aí você vai falar o que você quer que ele faça, tá? Qualquer outro comportamento alternativo que seja incompatível com o que ele tá fazendo. Então se ele tá pulando, vai falar, senta. Ele não pode sentar e pular ao mesmo tempo, não é? Então você vai falar não, no sentido de não, pular tá errado. Então, eu quero que você sente. Você deu alguma outra coisa pra ele fazer, tá? Não entrar no quarto, que você tinha falado, né? Então você precisa ensinar pro Pepe quais são os limites de onde ele pode, aonde ele não pode ir, ok? Porque na cabeça do cachorro ele pode ir em qualquer lugar, até que diga o contrário, né? Ele pode subir no sofá, pode pegar comida da mesa, a gente que vai ter que educá-lo para convivência com os seres humanos, né? Para eles não tem essa coisa de certo ou errado. Tem aquilo que tem um resultado bom para mim e aquilo que tem um resultado ruim para mim. O que tem um resultado bom, eu vou procurar fazer mais vezes. O que tem um resultado ruim, eu vou evitar e preferir fazer aquilo que tem resultado bom. É assim que a gente modifica o comportamento do animal, tá? Então, se você não quer que ele entre no quarto, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fechar a porta do quarto, ficar do lado de fora com ele. Você vai abrir um pouquinho a porta. Assim que o Pepe for tentar entrar, você vai entrar na frente dele. Aí ele vai olhar pra você, né? Porque você obstruiu o caminho. Aí você fala, muito bem, Pepe. Aí faz um gradinho nele, fecha a porta de novo. Você pode até dar um petisquinho a hora que ele olhar pra você, mas sempre quando ele não estiver tentando entrar, ok? Senão você vai ter reforçando a tentativa dele de entrar. Aí você vai fechar de novo, abre mais um pouquinho. A hora que ele for passar, entra na frente dele, tá? Isso chama bloqueio corporal. Então, basicamente, o que você vai fazer é não permitir que o Pepe entre usando o seu corpo, tá? Isso assim, no começo, é claro, depois você não vai ter que ficar tapando o buraco para ele não entrar. Então você vai fazer o bloqueio corporal, vai cada vez abrindo um pouquinho mais a porta à medida que o Pepe esteja respondendo bem àquela abertura. Então você abre um tiquinho assim, ele vai tentar entrar, você vai bloquear. Da segunda vez, a mesma coisa. A terceira vez, a hora que você abrir, ele já vai olhar pra sua cara assim, né? Tipo, pô, ela não vai deixar eu entrar de novo, né? Lá vem ela entrando na minha frente. É nesse momento que você vai recompensar, ok? Você pode usar o clicker, inclusive. Clica pra ele, a hora que ele olhar pra você, clica pra ele e recompensa, tá? E aí você vai ficar nessa fase onde ele tá aceitando aquele pedacinho da porta sem tentar entrar por algumas repetições, umas 4 ou 5 repetições. Aí você vai abrir um pouquinho mais. Então tava abrindo um pouquinho assim, abre um pouquinho assim. Se ele tentar entrar, entra na frente dele. Se ele não tentar entrar, recompensa. Clique e recompensa, tá? Sempre na hora que você vê que ele olha pra porta, mas não tenta entrar, você vai clicar em recompensar. Ele não precisa necessariamente estar olhando pro seu rosto, tipo, ele olhar pra porta e olhar pra você. Mas se ele olhar, ótimo. Se ele não olhar, desde que ele não tente entrar, tudo bem, ok? Clique em recompensa. Então daí você vai fazer mais umas 4 ou 5 repetições nesse estágio, tá? A gente sempre vai avançar de pouquinho em pouquinho o cachorro, porque se você abrir um pouquinho assim e ele não tenta entrar e você abrir um tanto assim, ele vai tentar entrar. Então a gente vai tentar vai armar a situação para que ele seja bem sucedido no que você está querendo que ele seja, tá? Então você vai de pouquinho em pouquinho mostrando para ele que essas distâncias também valem, até que você possa abrir a porta inteira e o Pepe não entre, ok? E aí, o que você vai fazer depois disso? Você tá lá no momento que você consegue abrir a porta inteira sem entrar. Mas aí você vai entrar, o Pepe entra atrás, porque você treinou só parada na frente da porta. Para evitar isso, o que a gente vai fazer então? Assim que a gente conseguir abrir uma distância razoável onde um humano possa passar, você vai deixar aquela distância, o Pepe vai estar parado na sua frente sem tentar entrar. Aí você vai dar um passinho para dentro, voltar e recompensar se ele não tentar entrar. Ok? No começo é só fazer assim, vai dar aquela balançadinha mesmo, fingindo que você vai entrar, voltar e recompensar se ele não tentar entrar. Se ele tentar entrar, bloqueio corporal, ok? Aí você vai fazendo assim, finge que vai entrar. Pepe tá legal nessa fase? Dá um passinho pra frente, um passinho pra dentro. Tá legal? De novo, 4, 5 repetições. Mais um passinho pra frente, ok? É a mesma ideia de abrir pouquinho em pouquinho a porta, entrar de pouquinho em pouquinho no quarto.
até que você possa abrir toda a porta, entrar no quarto, andar pelo quarto, sair e o PP não entrou, ele está lá na porta, ok? Sempre respeitando o tempo do animal. Cada animal tem um nível de paciência e um nível de frustração. Então você vai ter que ver com o PP quais são os pulinhos que você pode dar em questão do tamanho. Tem cachorro que começa com a porta assim, tem cachorro que começa com a porta assim, e os pulos vão sendo desse tamanho, tem cachorro que os pulinhos vão sendo assim. Você vai ter que testar com o PP como é que é. Se você está fazendo num nível, a repetição, ele está respondendo legal, você passou para um nível maior de dificuldade, ele não está conseguindo fazer, volta para o nível anterior. Depois faz mais umas 4, 5, 6 repetições, 7, aumenta mais um pouquinho a dificuldade, tá? A dificuldade a gente sempre vai aumentar gradual, ok? Não pegar pano, ok, para não pegar as coisas. Então você pode começar a ensinar ele com um petisco. Tá? Você vai ter que escolher uma palavra que significa não mexe aí, deixa isso daí quieto. Você pode usar deixa, só que eu não gosto de usar deixa porque na verdade parece muito com deita. Então você fala o cachorro não sabe, você vai falar deixa, deita, e aí ele vai ficar confuso. Okay? Então vamos deixar o deita pra lá, ou deixa pra lá, é melhor. Você pode, eu já usei bastante, é meu, o meu só. O cachorro vai pegar e fala meu, aí o cachorro sai, ok? O comando clássico em inglês é leave it, que é deixa isso, mas você pode escolher a palavra que você quiser, pode ser kabum, pro cachorro tanto faz, ele não fala a nossa língua, porque ele vai aprender a associar aquela palavra ao comando que está sendo ensinado. Então, vamos usar o meu, ok? Acho que você pode usar larga é um bom comando. Não parece com nada que a gente usa no dia a dia. Então vamos à larga. Você vai pegar o petisco, vai mostrar pro PP e fechar ele na sua mão. O PP vai ficar cheirando. Ele tá lá cheirando. Assim que ele vai ficar talvez bastante insistente, talvez não, dependendo do animal. Mas assim que ele parar de cheirar um pouquinho, você vai clicar e vai recompensar. Tá? Então você vai deixar lá disponível pra ele, entre aspas, disponível entre aspas, porque sua mão vai estar fechada. Ele vai cheirar, tentar pegar. Assim que ele desistir de tentar pegar, clique e recompensa, ok? Ele vai perceber que não adianta ficar insistindo ali na sua mão para pegar, que ele só ganha quando ele parar de tentar, ok? Aí você vai clicar, importante, você vai clicar e recompensar com outro pedaço de petisco, não com o que estava aqui, tá bom? Porque nem sempre o que está aqui ele vai poder pegar depois. Então a gente vai ensinar, você vai ser recompensado por deixar isso daqui. Talvez não com isso daqui mesmo, mas com outra coisa. Tá? Então você vai no começo só fazer isso. Você faz, aí ele afastando, você vai perceber que cada vez ele afasta mais. Ele afastando, você clica e recompensa. Quando você perceber que ele está afastando com consistência, você pode começar a dar o comando verbal. Então o PP tá lá, cheira, afasta, você fala larga. Aí você clica e dá, ok? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa faltando nesse sentido. Primeiro você vai fazer com a mão fechada, tá? Depois você pode colocar aqui entre seus dedos o pedacinho de petisco, que vai ficar para ele mais difícil de resistir, porque tá mais disponível. Depois você pode fazer com a sua mão aberta, tá? Eu gosto a maneira com que eu corrijo o cachorro que vai tentar, se ele tá lá, sentadinho, não tentando. A hora que ele faz assim, eu faço shh! Aí ele volta. Aí eu falo muito bem, tá? Sempre assim, a gente tem que tentar ser instantâneo. Tanto na punição, vou usar essa palavra, um conceito meio estranho, tanto na punição de dizer o não ou fazer o shh pra ele, tem que ser no momento exato que ele vai fazer a coisa errada, tá? Quanto pra elogiar. Então, ó, o cachorro vai pegar, shh, muito bem, ok? Então, foi, shh, saiu, muito bem, pra mostrar pra ele o que é errado e o que é certo, bem pontual, tá? Tenta fazer isso o mais rápido possível em resposta ao comando do PP, ao comportamento do PP. Depois que você fez assim, fez na mão, você pode começar a deixar no chão. Aí você pode tapar com o seu próprio pé ou com a sua mão, se ele for tentar pegar. Então você coloca aqui no chão, esse aqui é o chão, tá? Você coloca aqui no chão, deixa com a mão aqui e ele vai ficar olhando. Se ele deixar, ótimo, ele sabe que tá no chão. É outro contexto pra ele. Se ele não cheirar, ótimo, clique e recompensa. Algumas vezes, depois você vai tirar e ficar pertinho. Não pegou, clique e recompensa. Até que você possa deixar no chão. Aí você já vai estar falando, nesse ponto você já vai estar falando o comando larga antes dele fazer alguma coisa. Então você coloca e fala larga, ou fala larga e coloca, tá? E aí ele vai deixar lá, não pegando, clique e recompensa, ok?
Nossa, esse vídeo deve estar bem longo já. Em relação ao xixi no lugar certo, xixi e cocô no lugar certo. Você falou que o PP faz na maioria das vezes na área que vocês designaram pra ele, né? Mas que às vezes ele erra. O que você pode fazer? Ele vai errar mesmo, ele tá aprendendo, tá? O importante é que você não brigue com ele porque ele errou, tá? Porque o que acontece? Se você brigar, o PP vai associar que fazer xixi ou cocô na sua frente é ruim. Não que fazer xixi ou cocô em si é ruim, muito menos em relação àquele lugar, tá? Ele vai associar a fazer na sua frente. Ele vai parar de fazer na sua frente, vai fazer escondido e vai piorar a situação porque você não vai poder elogiar ele quando ele fizer no lugar certo, que é a conduta que a gente deve tomar. Tá? Então toda vez que você vê o PP fazendo lá no lugarzinho que vocês querem que ele faça, xixi, PP, muito bem. Aí quando ele terminar, você vai lá e dá alguma coisinha, tá? Fala a palavra de banheiro que você usa enquanto ele estiver fazendo. Eu com meu cachorro falo xixi, não importa o que ele esteja fazendo. Eu escolhi a palavra xixi. Então ele tá fazendo xixi, eu falo xixi, Lelo, muito bem. Quando ele sai eu brinco. Agora eu não dou mais petisco pra ele quando ele faz, né? Agora eu brinco com ele, faço um carinho, enfim, um agrado, deixo ele entrar dentro de casa. Mas eu sempre falo a palavra do banheiro, né, quando eu vejo ele fazendo, e dou um agrado pra ele, de qualquer gênero que seja. No seu caso, você pode trabalhar com o petisco, com o PP, porque é no começo do treinamento. Então, viu o PP fazendo no lugar certo? Fala a palavra do banheiro. Muito bem, PP, bom menino. Fala num tom que você costuma falar, o tom de elogio. Depois pode dar um pedacinho de petisco pra ele. Viu ele errando? Se você vê que ele vai fazer, que ele tá cheirando, pega no colo e leva no lugar certo. Tá? Se dá tempo, pega no colo e leva no lugar certo. Se ele já começou a fazer, deixa. Limpa com um removedor enzimático, tá? Não limpa com produto de limpeza comum, mas com produto especializado para isso, que remove realmente cheiro. Os outros removem o cheiro pra gente, mas não pro cachorro. E ele tende a fazer de novo nos lugares onde ele já fez antes. Por isso é tão importante que você use o produto adequado, tá? Então você vai limpar com o produto adequado para que não fique o cheiro e ele não tenda a fazer lá novamente. E só. Ok? O que vai acontecer? O PP vai ver que fazer xixi é muito legal quando ele faz no lugar certo, né? Que tem um bom resultado. Enquanto fazer no lugar errado, tipo, não leva nada. Então ele vai gostar de fazer xixi na sua frente no lugar certo, porque para ele vai ser legal. Entendeu? Então, sem punição. Em relação à coprofagia, que é o ato de comer o cocô, isso pode ter uma série de causas, tá? Entre elas pode ser má absorção de nutriente, pode ser alguma enzima digestiva que ele não está produzindo, alguma coisinha desse gênero, ok? Então pode ser má absorção do nutriente, por quê? Ele absorvendo mal, quando ele fizer cocô, ele vai querer comer de novo para tentar absorver aquilo que ele está precisando, que ele vai estar com um déficit nutricional, certo? Então ele vai comer de novo para tentar reabsorver aquilo lá. Outra causa pode ser porque o cocô no paladar dele é gostoso. Isso acontece, tá, com o cachorro, especialmente quando o cachorro come cocô de outro animal, tá? De cachorro para cachorro, inclusive, especialmente o seu próprio cocô, não é muito o caso. Mas se ele come de outros animais, pode ser porque ele acha saboroso, pode ser por questões nutricionais, tá? Pode ser porque ele já levou uma bronca quando ele fez cocô. Então, o que ele faz? Ele vai lá e some com o cocô para não levar bronca, tá? E assim, a bronca não precisa ter sido a pior do universo, ninguém precisa ter batido nele, vai depender de quão sensível é o PP, tá? Tem cachorro que você fala, ei, para! O cachorro já traumatizou, né? Tem cachorro que é muito sensível. E tem cachorro que você pode soltar fogos do lado dele que ele não leva susto, né? Então vai variar de quão sensível ele é. Talvez ele possa ter tomado uma bronca que ensinou ele que fazer cocô não é legal, então ele faz e some com o cocô. O Shih Tzu em si é uma raça que tem tendência à coprofagia, tá? É uma raça que já tem alguma questão genética que leva a esse tipo de comportamento. Então pode ser comportamental, pode ser por uma herança genética e pode ser, por exemplo, se ele quando era pequenininho ficava num lugar muito sujo. Então ele aprendeu a limpar o lugar, comendo o cocô, né? Ele não tinha outra alternativa, então ele comia, tá? Então pode ser uma série de questões. Às vezes é bastante difícil de identificar qual delas que é, mas o que você pode fazer é tornar o cocô um negócio super ruim de comer, super desagradável em termos de paladar. Você pode tentar espirrar spray com pimenta no cocô, tá? E aí fica de olho se ele come mesmo assim ou não, porque se ele fica comendo cocô com pimenta, a pimenta não vai fazer bem também, né? Você tem medicação para isso, você pode usar uma medicação, tem até
medicamento nacional, que chama Coprovete, tá? Tem outros medicamentos que são pra colocar, é tipo um pozinho que você coloca na ração, que quando o cocô sai, ele sai com um cheiro desagradável pro cachorro, enfim, aí ele não tende a não comer mais. Então, mas o mais importante que eu esqueci de falar é que você deve levar o PP no veterinário e fazer o veterinário, pedir ao veterinário que ele cheque se não tem nada de errado com a digestão do PP, com alguma parte fisiológica que possa estar causando esse tipo de comportamento, tá bom? Descartadas essas opções, você pode passar, provavelmente ele vai te indicar algum tipo de medicamento, como eu falei, né? Ou você pode passar a usar um sabor aversivo nas fezes, ok? Bom, esse vídeo já tá super longo, eu espero que tenha ajudado. Soraya, desculpa a demora por te responder, mas se ainda ficar alguma dúvida em relação a isso que você me perguntou, por favor me manda um e-mail, eu te respondo por e-mail, ou então eu gravo outro vídeo, ok? E é isso, vamos ver agora quem que vai ser o próximo que eu vou responder. Acho que é só, pessoal. Então, beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.